Olá, meus irmãos, meus amigos, que bom estarmos juntos para, mais uma vez, examinar a Palavra de Deus. Nós aprendemos no primeiro estudo, né? Que essa Bíblia, ela é a Palavra de Deus. Nós temos certeza, né? Pedro 1:21, né? Diz que nenhuma profecia da Bíblia, nem parte nenhuma da Bíblia foi escrita por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Muito bem. Todos de Bíblia na mão, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a entrada do pecado, tá? Hoje nós vamos falar sobre a entrada do pecado. Eu quero que todos tenham a sua Bíblia na mão. Eu vou citar os versículos, irmão. Eu não vou ler todos agora no momento, porque para não ficar muito extenso, mas todos com a sua Bíblia pode, tá, vai ficar gravado aí, vocês vão examinar, né, para ir em suas casas, pode, tá, mas todos de Bíblia na mão, tá bom? Quem não tiver Bíblia, abre o coração, tá? Hoje nós vamos falar sobre a entrada do pecado. No estudo passado, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo disse que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda a Bíblia, tá? Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Jesus chamou a Bíblia de Palavra de Deus. Né? Lucas 8, verso 21. Mateus 22, verso 29. Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras, a Bíblia, irmão. Jesus chamou de Escritura. Profeta Isaías, no capítulo 34, verso 16, buscai o livro do Senhor e lede. Então a Bíblia, irmão, é verdadeiramente a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar da entrada do pecado. Entrada do pecado. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, irmão. Gênesis 1, 26. Quando Deus estava terminando a criação, ele disse lá, últimas coisas que Deus criou, o homem foi criado por último, foi na sexta-feira, no capítulo 1, verso 26 de Gênesis, né? Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Irmão, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para dominar todos os seres viventes, né? Da face da terra, debaixo das águas, todos os peixes, todos seriam dominados por esse homem criado à imagem e semelhança de Deus. No capítulo 2 de Gênesis, no versículo 8, diz que Deus plantou um jardim e ali colocou o homem que havia criado, o homem santo, perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus. Não? Deus colocou ali Adão e Eva, feitos, criados pelas mãos de Deus. Meus queridos, no capítulo 2 ainda, no versículo 15, diz que Deus tomou Adão e Eva, criados, recentes criados, santos e inocentes, e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Deus ordenou a eles que eles podiam comer de todos os frutos que estavam no jardim. Todas as árvores frutíferas, eles podiam comer de todos, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas, meus irmãos, nós vamos agora lá para o livro do profeta Isaías. No livro de Isaías, no capítulo 14, versículo 12, nós vamos falar aqui como começou esse pecado. Como foi que nossos pais pecaram? Quem fez eles pecar? No capítulo 12, no capítulo 12, 14 de Isaías, versículo 12, né? De 12 a 15, diz assim, como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitava as nações, como tu foi lançado por terra? O profeta está falando aqui, irmão, de uma estrela da alva que caiu do céu. Ela resplandecia. Essa estrela, irmão, na Bíblia, a estrela representa, na profecia representa anjo. O profeta Isaías está falando de um anjo. No versículo 13 ele disse, tu dizias no teu coração, eu subirei acima das mais altas estrelas, das mais altas nuvens, na extremidade do norte construirei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. No verso 15 disse, contudo, por terra te lancei, no mais profundo do abismo, para que todos possam te contemplar. Em vez de ele subir, ele desceu. Meus queridos, esse anjo
né? Que era um anjo de luz, diz aqui no livro de Ezequiel. Ezequiel no capítulo 28, versículo 15 e o versículo 17. No verso 15 de Ezequiel diz aqui, irmão, veja, meus amigos, que bom estarmos aqui. Olha o que diz aqui, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, né? Até que se achou iniquidade em ti. Perfeito era nos teus caminhos. Era um anjo perfeito. Está falando que esse anjo que caiu do céu, que desejou ser igual a Deus. Veja o verso 17. Irmão. Ele era perfeito, era, né, inocente, ele era santo, né? Mas ele criou no seu coração, irmão, desejou no seu coração ser igual a Deus. Olha onde o pecado foi originado. Onde começou o pecado? Lá no céu, na presença de Deus. Ele era um anjo de luz. Olha aqui o que diz o versículo 17 do capítulo 28 de Ezequiel. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele era um anjo formoso, um lindo, né? Veja só, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele era um anjo que resplandecia. Ele se contemplou, se achou belo e desejou ser igual a Deus. Ele viu Deus criando o planeta Terra, criando, e ele queria ser um criador. Veja só, ele invejou, ele queria ser igual a Deus. Por isso, lá no profeta Isaías, ele disse, eu subirei acima das mais altas estrelas, acima das mais altas nuvens, construirei o meu trono. E ali eu vou me sentar e vou ser semelhante ao Altíssimo. Diz que nesse momento ele percorreu todos os anjos de Deus. Ele fez uma política e a Bíblia vai dizer aqui no livro de Apocalipse que ele chegou a convencer, a converter a terça parte dos anjos de Deus. Meus queridos, olha onde começou o pecado, lá no céu. Esse anjo, que era belo, era lindo, ele era o regente do coro celestial, diz a profecia. E lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 7, Apocalipse 20, versículo 7 a 9. Apocalipse 20, vamos no livro de Apocalipse, no capítulo 20, perdão, não é Apocalipse, perdão, é Apocalipse 14, Apocalipse, meu irmão, aqui, meu irmão, vou pegar aqui. Isso, Apocalipse capítulo 12, irmão. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 a 9. Olha o que diz aqui, irmão. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então houve guerra no céu, houve batalha no céu. Miguel representa aqui, simboliza Jesus, nós vamos falar em outros estudos. Miguel era Jesus. Ele e os seus anjos agora batalharam contra o dragão e os seus anjos. Meus queridos, no verso 8 aqui diz aqui, no versículo 8 aqui de Apocalipse 12, diz assim, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Eles não prevaleceram, irmão. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi lançado para a terra e com ele os seus anjos. Meus queridos irmãos, houve uma batalha no céu, uma guerra no céu. A primeira guerra, irmão, registrada aqui na Bíblia, houve uma guerra no céu entre o anjo Lúcifer, que se orgulhou, desejou ser igual a Deus, percorreu todos os anjos de Deus, fez uma política dizendo que Deus era injusto. Eles, qualquer um deles podia ser um Deus também, podia ser um Criador. Diz que a terça parte dos anjos de Deus se uniram, se aliaram com Lúcifer. No capítulo 12 de Apocalipse, no verso 4, diz que com a sua cauda, quando ele foi expulso, com a sua cauda ele arrastou a terça parte das estrelas de Deus. Irmão, a terça parte dos anjos de Deus se aliaram a Lúcifer e pecaram contra Deus. E agora foi expulso, eles não poderiam ficar no céu. Veio para a terra para enganar todo mundo. Ele é o sedutor de todo pecado. Então ele foi expulso para a terra. No capítulo 12, né, no versículo 12, disse, ai da terra dos que neles habitam, porque Satanás desceu até vós cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás, irmão, ele é o causador de todo pecado.
lá no livro de Gênesis, voltando lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 1. Ali Satanás se apresenta diante de Eva. Ele incorporou-se numa serpente, diz que a serpente mais sagaz que todos os animais que Deus havia criado. Ele era o mais sagaz, irmão. Ele se incorporou na serpente e fez com que a serpente falasse. Ele falou na boca da serpente e disse, é assim que Deus disse que vocês não podem comer nenhum fruto do jardim? Deus tinha prevenido que eles podiam comer de tudo. Eva disse, não, nós podemos comer de todos, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos comer, porque disse Deus, se você comer, você morre. Ele, no verso 4, ele diz, certamente não morrereis. Deus disse, se vocês comerem, você morre. Ele agora contradeceu, certamente vocês não vão morrer. Onde começou a doutrina do Espiritismo? Lá em Gênesis capítulo 3, a doutrina da reencarnação. Vocês não morrem, tá? Onde a alma não morre. Nós vamos estudar aqui em outros estudos. E Eva acreditou, será que Deus está nos enganando mesmo? Desejou nela, e o mesmo pecado que ele gerou lá no céu do coração dele, desejou, quis ser igual a Deus, quis construir o trono acima do trono de Deus, ser semelhante a Deus, em vez de subir, descer. Mas ele colocou agora na mente dela. E a Bíblia diz que Eva ficou duvidando, pegou do fruto e comeu. Levou para o seu marido e ele comeu, meus queridos. Veja só, que tragédia. No livro de Romanos, no capítulo 12, de Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, verso 12, diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Veja só, por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, né? Porque todos pecaram. No capítulo 3 de Romanos, versículo 23, porque todos pecaram. Não, porque o salário do pecado é a morte. Na Romanos 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Mas se o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Irmão, todos nós se tornamos pecadores. Em Adão todos pecaram. No Salmo 51, versículo 5, disse, eu nasci na iniquidade, disse Davi, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas nós já nascemos no pecado. Todos nós somos pecadores. Quanto sofrimento causou a entrada do pecado, o pecado quando entrou no mundo. Olha o que aconteceu desde a morte de Abel. Caim, o irmão matando o outro. Primeiros filhos de Adão, Caim matou Abel, porque Caim estava ali com inveja de Abel, porque Abel estava fazendo a vontade de Deus e ele se rebelou contra Deus, não quis fazer a vontade de Deus. E dali para frente, irmão, quantas mães, quanto sofrimento, quantas guerras, quantas mortes. Meus queridos, esse mundo nunca prestou e esse mundo não presta mais. Meus queridos, Deus tomou a providência. No livro de Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Veja só. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem é o perdido, irmão? Eu e você. Todos nós estávamos perdidos, irmão, porque pela entrada do pecado, todos os seres humanos se tornaram pecadores. Agora Jesus, meu Filho do Homem, veio buscar e salvar o perdido. No próximo estudo, nós vamos falar desse perdão, dessa salvação maravilhosa. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Que maravilhoso nós poder partilhar a palavra de Deus. Agora, no próximo estudo, eu vou fazer alguma pergunta. Quem primeiro pecou? Aonde começou o pecado? Vocês vão responder para mim, tá bom? Que Deus nos abençoe. Dentro de muito em breve, Jesus está voltando. E nós precisamos estar preparados. Por isso Jesus disse, examinais as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Por isso nós estamos aqui examinando as Escrituras. E nós encontramos o quê? A vida eterna. Encontramos Jesus, o nosso Salvador.
Breve Ele está voltando e Ele vem nos buscar. Vamos fazer uma oraçãozinha? Querido Pai, nas tuas santas mãos entregamos a nossa vida. Que o Senhor agora neste momento, Deus, possa nos purificar de todo o pecado, Pai. Tome em tuas santas mãos a nossa vida, Pai, e prepara para o encontro contigo. Ajuda-nos cada dia, Pai, a examinar as Escrituras, porque nelas nós já encontramos e vamos encontrar a vida eterna em Cristo Jesus. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém.